O mercado brasileiro de carnes in natura foi recentemente impactado pela notícia da suspensão das importações norte-americanas do produto. O Maranhão não faz parte do seleto grupo de estados que possuem empresas que exportavam para aquele promissor mercado. Mas a notícia também repercutiu entre os pecuaristas maranhenses. O fato é que, com o segundo rebanho bovino do Nordeste e com melhorias constantes em seu plantel, o Maranhão pode ter um futuro promissor no setor, com melhorias em biotecnologia e na gestão das empresas agropecuárias. O Mesa Redonda está no ar. O Maranhão foi um dos últimos estados brasileiros a ser declarado zona livre da febre aftosa. De lá para cá, tivemos a abertura do Porto do Itaqui para exportação do gado em pé e a instalação de agroindústrias e empresas do setor agropecuário com origens em outros estados brasileiros. Para conversar conosco sobre esse tema, temos aqui Raimundo Coelho de Souza, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Maranhão, a FAEMA, Lívio Martins Costa Júnior, veterinário, doutor em parasitologia, e Viviane Correia, diretora de Defesa e Inspeção Animal da AGED, Agência Estadual de Agropecuária do Maranhão. Coelho, já estás aqui no ramo da pecuária há muitos anos. O que é que a gente pode dizer que são os marcos da pecuária no Maranhão nos últimos tempos? Olha, Luiz Pedro, a nossa pecuária, num tempo passado não tão longe, ela era totalmente extensiva. Se criava gado aí no campo, né? Vaqueiro correndo atrás e misturado com muita praga, berne, quer dizer, era extensiva e isso só ocupava muito espaço e os animais não tinham qualidade. Bom, tudo isso evoluiu, né? Quer dizer, passado o ciclo do arroz que amansou as florestas através das derrubadas, aí começou a se implantar a pecuária. E de um certo tempo para cá, não muito distante, iniciou-se a criação de gado semi-intensivo, quer dizer, já em campo, mas já também em pastagens cultivadas. E depois já se está evoluindo muito mais. Hoje já se cuida tanto da sanidade animal, como da genética do animal, como também já se aplica tecnologias nas propriedades que ponta, a última, a tecnologia mais avançada que tem nas prateleiras da Embrapa, que é a nossa empresa que pesquisa, principalmente a Embrapa Gado, lá no estado de Goiás. Aí hoje nós já temos muitos produtores rurais aderindo à integração lavoura-pecuária. Isto é, o produtor, o criador, ele não está mais buscando oferir a sua renda só com a criação do animal. Ele está também começando a experimentar, e já tem várias fazendas experimentando a produção de grãos ao mesmo tempo, no mesmo ano. Então ele está oferindo duas rendas, a renda de grãos e a renda da carne. Na tua propriedade, já estás fazendo isso? Na minha propriedade tem alguns momentos que é importante a gente explicar aqui nessa mesa redonda. Eu ainda o administrador do meu município, onde fica a minha propriedade, que é Fortuna, e eu ouvi falar no plantio direto e na integração lavoura-pecuária, já sendo desenvolvido pela Embrapa e já um núcleo bom, já em expansão em Goiás, e eu fui atrás de alguns técnicos da Embrapa naquele estado, município de Rio Verde, trouxe para a Fortuna, reuni alguns produtores rurais, aqueles que eu sentia que tinha a cabeça mais aberta, fácil de receber essa informação. Eles nos deram essa informação em 2 dias, 3 dias, e quando eles saíram a gente começou a fazer o plantio direto, aí partiu para a integração lavoura-pecuária, e isso, minha propriedade, foi por onde a gente começou, né? Eu evoluí bastante, depois entrei com soja, e voltei de novo para a integração lavoura-pecuária. Aí depois terminou meu tempo por lá, eu voltei para cá
vi que era distante tocar esse tipo de atividade meio de longe, né? Onde eu assumi aqui alguns cargos importantes do governo do estado, inclusive cheguei a secretário adjunto de Estado da Agricultura, né? O que eu fiz? Eu voltei só para a pecuária, ficava mais fácil de longe. E agora já estou negociando com um banco, já um outro projeto, para voltar de novo à integração lavoura-pecuária, porque a renda realmente é muito interessante e atraente para o produtor rural. Lívio, você considera que essa integração é o futuro da pecuária aqui no Maranhão? Sim, com certeza, não apenas para o Maranhão, mas para todo o Brasil, né? Nos últimos anos a pecuária avançou bastante no Brasil, cresceu bastante no Brasil e avançando principalmente ao norte, né, onde nós estamos e incluindo a Amazônia. Então todo o Brasil e o mundo inteiro está de olhos abertos para nossa região, a região amazônica ou então a área de Cerrado ao norte do Brasil, devido à abertura relativamente recente, né? E a integração lavoura-pecuária ou então lavoura-pecuária-floresta, né? E tem dezenas de adaptações e diferenças desse tipo de manejo, é uma das soluções para você aumentar a produtividade, aumentar a renda, né? E também você diminuir o impacto ambiental da propriedade como um todo, né? Aqui no Maranhão nós já temos propriedades que são consideradas carbono neutro, né? Com a preocupação já de emitir menos carbono do que realmente está utilizando. Então a gente já tem propriedades que são carbono neutros, que são certificadas como carbono neutro, né? Isso é importante para o Estado, né? Isso é um marco para o Estado e é importante para o Estado, e é importante a difusão desse conhecimento da integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, né? E vários tipos diferentes de manejo que a gente possa diminuir o impacto ambiental da produção agropecuária. Tá. Viviane, o Estado está acompanhando essas modificações que estão ocorrendo na pecuária maranhense e está dando uma resposta a isso? Sim, a AGED tem acompanhado todos esses seminários em conjunto com a Sagrima, o Senar. Temos participado de todas essas capacitações que a Embrapa tem trazido junto com o Sebrae também. E a AGED cumpre dentro dessa cadeia o papel de garantir a defesa agropecuária, garantir a sanidade desses animais. Então, é essencial que todos os técnicos da AGED estejam alinhados com essas inovações. Então, é impossível a AGED se distanciar e não acompanhar a evolução desse processo. Isso é importante ser destacado. Muito bem. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta já. Segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Maranhão possui cerca de 7 milhões e 800 mil cabeças de gado bovino, dos quais 90% voltados para o fornecimento de carne. O gado leiteiro mal passa das 700 mil reses. Esse rebanho, em termos do Nordeste, é menor apenas que o da Bahia. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Raimundo Coelho de Souza, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Maranhão, FAEMA; Lívio Martins Costa Júnior, veterinário, doutor em parasitologia; e Viviane Corrêa, diretora de Defesa e Inspeção Animal da AGED, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão. Lívio, de que maneira a biotecnologia tem melhorado aqui o rebanho bovino do Maranhão? Nos últimos anos, a biotecnologia da reprodução animal, né, os testes, né, e o desenvolvimento de manejos de pastagens e o desenvolvimento de novas cultivares de pastagens, né, isso principalmente pela Embrapa Gado de Corte, vem difundindo muito no Estado. E isso fez com que o Estado produzisse, primeiro, animais de melhor qualidade, né? E segundo, pastagens, alimentação para esses animais de melhor qualidade, né? Então a biotecnologia vem tendo como base
a biotecnologia, é que o rebanho brasileiro como um todo cresceu, e especificamente o maranhense nesses últimos anos. Viviane, quais são os dados assim, em termos de crescimento do nosso rebanho aqui no Maranhão? Acompanhando a evolução histórica ao longo de todos esses anos que a AGED tem acompanhado a vacinação contra a febre aftosa, nós temos percebido que esse crescimento ele não é um crescimento expressivo, mas que se mantém continuamente em torno de 10% a 15% ao ano, tendo sempre uma diferença no primeiro semestre para o segundo semestre. No primeiro semestre, onde se concentram os nascimentos dos animais, o rebanho ele tem um aumento. Já no segundo semestre, na segunda etapa da vacinação, o rebanho ele diminui um pouco, porque é quando os animais têm mais saída, é o período da venda, então esse rebanho tem uma tendência a diminuir. Mas tem se mantido entre 7 milhões e meio a 7 milhões e 800 mil cabeças. A nossa expectativa é que a gente possa, com esse incentivo, o rebanho crescer e ultrapassar os 8 milhões de cabeças aqui no Maranhão. Certo. Eu falei, inclusive, aí no começo do programa, que nós tivemos o Maranhão sendo um dos últimos estados a se livrar, a ser declarado zona livre de febre aftosa. Né? Como é que está essa questão da vacinação? Tem se mantido? Como é que é isso? Com relação à campanha de vacinação contra a febre aftosa e a mudança de status do Maranhão, ele seguiu um planejamento que é um planejamento nacional. Então o Maranhão ele tinha condições desde 2005 de mudar de status de médio risco para baixo risco, mas infelizmente por uma decisão a nível nacional de só fazer essa mudança de status em bloco, junto com os outros estados do Nordeste que estavam atrás do Maranhão, o Maranhão ele teve que esperar que esse bloco avançasse para que passasse de nível para baixo risco com vacinação em conjunto. O que aconteceu em 2014, o Maranhão foi reconhecido, com reconhecimento internacional pela OIE, como um estado livre de vacinação contra a febre aftosa, livre de baixo risco com vacinação. Então, e esse status, a AGED tem trabalhado para mantê-lo, porque foi o status que abriu as portas para essa exportação que hoje é uma realidade no estado do Maranhão. Sem o status de livre de febre aftosa com vacinação, antes o Maranhão não podia fazer isso. Hoje o Maranhão, ele, além de exportar os animais oriundos do próprio estado, ele também funciona como um corredor que permite que outros estados, através do Porto de Itaqui, também possam exportar, que antes não era possível sem esse status. E a AGED tem trabalhado no sentido de manter essa vacinação, porque essa vacinação ela é necessária. Conquistar o status foi uma luta, agora manter o status é uma outra luta, que depende dessa vacinação. Agora, recentemente, na última reunião que teve da COSALFA, que é uma comissão que visa a erradicação da febre aftosa aqui na América Latina, foi também definido que vai ser suspensa a vacinação contra a febre aftosa no território brasileiro. E isso é fruto de um estudo epidemiológico. Esse estudo epidemiológico, ele elencou os estados, como é que essa retirada de vacina vai ser feita em todo o Brasil, não vai ser feita ao mesmo tempo em todos os estados, ela vai ser feita de forma parcelada, onde o Maranhão entrou no terceiro bloco, nós vamos ser o terceiro bloco na retirada de vacinação, com previsão para 2020. Então nós teremos ainda mais 3 anos de vacinação, 2017, 2018, 2019, e em 2020 está prevista a retirada da vacinação. Este ano nós já estamos com uma nova estratégia de vacinação. A vacinação ela é realizada a cada 6 meses e nesse período de 6 meses eram vacinados todos os animais de 0 a de mamanda caducando, que a gente costuma falar. Então todos os animais, todos os bovinos e bubalinos, eles são vacinados contra a febre aftosa. A partir deste ano de 2017 mudou a estratégia. Na primeira etapa de maio serão vacinados todos os animais. Na segunda etapa, em novembro, só serão vacinados os animais de 0 a 24 meses. Então isso é uma nova estratégia de controle, mas que significa um ganho para os criadores, que os criadores eles têm a sua parcela de contribuição nessa conquista do status de livre de febre aftosa, porque eles realmente se empenharam em realizar essa vacinação. E isso permitiu agora, com essa nova estratégia, essa
diminuição da cobertura. Não vamos mais precisar fazer a cobertura de todo o rebanho nas 2 etapas. É um ganho, inclusive, financeiro, não é isso, Raimundo Coelho? Com certeza. Eu sei que os criadores eles estão satisfeitos com essa nova estratégia, porque a despesa vai diminuir na 2ª etapa, agora em novembro. Coelho, nós estamos exportando somente o boi em pé, ou já estamos na exportação de outras formas, carne in natura, processada, como é isso? Já houve algum embarque de carne processada, de carne in natura, aliás, de carne in natura, né? Além daquela exportação de boi em pé. No entanto, nesse momento, a exportação aqui pelo Maranhão está paralisada, né? E as pessoas, as firmas exportadoras, a gente cobra muito, que tem produtor querendo vender para exportar, eles alegam que é problema de mercado. Tipo assim, a Venezuela, que era o nosso principal mercado, ela quebrou financeiramente, ela não está mais exportando os animais do Brasil, né? E principalmente do Maranhão, que é o seu principal mercado, e do Pará. Outros países, como os países árabes, eles não, o fluxo de exportação deles não é por aqui, é por Minas Gerais, ali pelo São Paulo, Santos, né? Esse aí continua. Mas nós não alcançamos esse outro mercado ainda, né? Então, na verdade, houve um crescimento mais rápido do nosso rebanho, exatamente aí onde Liviane colocou a questão da declaração de livre de febre aftosa. Por que antes não estava crescendo? Ela falou que estava muito lento o crescimento, exatamente porque nós não estávamos livres da febre aftosa, então nosso mercado estava muito restrito. Nós só poderíamos vender aqui para o Maranhão e para os outros estados do Nordeste que ainda não tinha o título de livre de febre aftosa. No momento em que foi conquistado, como ela falou, graças à luta das instituições do Maranhão, tanto do governo como a Federação de Agricultura, a Associação dos Criadores, sindicatos, quer dizer, havia toda uma pressão, havia todo o interesse em evoluir nas vacinações e nós chegamos ao momento que já poderia o Maranhão já entrar nesse clube dos que estavam livres da febre aftosa, mas não entrava porque foi uma decisão do governo federal de que tinha que entrar o bloco do Nordeste. Aí o Maranhão teve que ajudar muitos estados do Nordeste, aqueles menores de pouca criação e não tinha interesse, não tinha nem a instituição de defesa, né? Sim. Então o Maranhão teve que ajudar todo esse pessoal e sim provocar reunião no Ministério, incluí-los nesse processo. Eles vinham aqui, o nosso pessoal da GED ia lá, quer dizer, até que chegou ao Maranhão ficar livre da febre aftosa. E aí sim, houve-se a partir daí instalação de algumas plantas de frigorífico no estado do Maranhão, que não tinha, só tinha uma ou duas, não sei, Viviane sabe mais do que eu, e também houve já nessa administração, nesse governo, já houve assim a liberação do Porto do Itaqui para exportação naquele momento da crise lá no Pará, onde teve problemas de embarque de bois, né? Então, o que se percebe é que houve todo um esforço local para que esse rebanho crescesse. E o rebanho do Maranhão não está crescendo só em número de cabeça, ele está crescendo também em produtividade, em qualidade. Certo. Eu vou fazer aqui uma pergunta, não sei quem é que sabe responder. Questão, o que é que nós temos hoje de frigoríficos instalados aqui no estado? Segundo dados que nós temos, tanto da AGED quanto do Ministério da Agricultura, aqui a Superintendência Federal da Agricultura do Maranhão, nós temos 4 abatedouros com o Serviço de Inspeção Federal. Nós temos 2 matadouros com Serviço de Inspeção Estadual, que são registrados junto à AGED, e temos 4 matadouros funcionando com inspeção municipal. Esses são os números. Nós temos vários municípios com serviço de inspeção criado,
mas não está implantado de fato, não está em funcionamento. Tem a lei que cria o serviço, mas não está implementado nos serviços diários daqueles municípios. Essa é uma realidade que nos preocupa muito, porque a gente sabe que infelizmente isso propicia uma situação que a gente não gosta, que é o abate clandestino, e que faz com que vários maranhenses não tenham acesso ao consumo de carne com origem garantida, infelizmente. Mas é uma realidade que precisa ser mudada e que, para ser mudada, depende de esforços conjuntos. O mercado de São Luís, hoje ele é abastecido 100% por carne certificada? Nós temos abatedouros que têm condição de abastecer 100% a região metropolitana, a ilha. Infelizmente, a questão do abate clandestino e do acesso dessas carnes a algumas feiras e alguns mercados ainda acontece, o que depende de fiscalização desse comércio, uma vez que aqui tem disponível os abatedouros, tanto para grandes animais, como bovinos e bubalinos, quanto para animais de médio porte, como suínos, caprinos e ovinos. Então, depende de esforços conjuntos, como eu já falei, principalmente da comercialização desses produtos. Porque é diferente de outros municípios que não têm essa estrutura de abatedouros registrados, aqui na ilha nós temos. O Mesa Redonda vai para um rápido intervalo e volta com o terceiro e último bloco de discussões. Estamos de volta com o programa Mesa Redonda, que hoje discute a pecuária bovina e sua importância para o desenvolvimento do Maranhão. No programa contamos com a presença dos seguintes debatedores: Raimundo Coelho de Souza, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Maranhão, FAEMA; Lívio Martins Costa Júnior, veterinário, doutor em parasitologia; e Viviane Corrêa, diretora de Defesa e Inspeção Animal da AGED, Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão. Coelho, explica aqui para o nosso telespectador o que é que significa a história do Maranhão ser um estado barriga de aluguel, que era até recentemente. Sim, era uma constatação, através de nós, produtores rurais e entidades, Federação da Agricultura, associações, a AGED, Sagrima, a gente constatou que todo o Nordeste, principalmente o Nordeste e o Pará, entrava no Maranhão para comprar bezerro. E o mercado de bezerro estava quase que especializando os produtores rurais do Maranhão em produzir bezerro. E isso que se constatou? Que existia quase que uma fronteira livre para esses bezerros sair daqui por outros estados. E depois eles voltavam como carne. Quer dizer, então, não se estava desenvolvendo a capacidade que nós temos no estado de grãos e de pastagem para engordar boi. Os fazendeiros nossos não estavam interessados em engordar boi. Então essa tecnologia estava ficando com outros estados e não conosco, né? Então, para sair da barriga do aluguel, que era produzir bezerro para depois a carne voltar, junto com o governo se tomou algumas decisões. E o governo tomou algumas decisões importantes, liderado pela Sagrima, através do seu secretário Márcio Ronais, onde que houve um aumento do ICMS para o bezerro. Houve protesto de estado de fora, mas se segurou a pauta, né? E isso diminuiu a saída do bezerro. Quer dizer, então os fazendeiros começaram a se organizar, os produtores rurais começaram a se organizar para criando a estrutura de criação de engorda de boi. Então hoje nós temos no Maranhão... Está se adquirindo uma nova expertise aí nessa área. Isso é uma cadeia que vai gerando mais emprego, gerando conhecimento, porque é preciso se desenvolver o alimento. O principal instrumento de engorda de boi é o alimento, quer dizer, o animal se desenvolve através de alimento. Então se desenvolveu também essa cadeia alimentar. Se fortaleceu a produção de alimentos do estado do Maranhão. É uma coisa que está evoluída, está acontecendo. E nós temos hoje um mercado de boi interessante, porque o ICMS do boi, ao mesmo tempo que o do bezerro subiu, o do boi desceu. Então foi uma medida
importante tomada em conjunto, o governo e as entidades do setor, e isso melhorou bastante o nosso rebanho. Tá. Lino, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. Essa questão aí, nós temos uma pecuária voltada basicamente para a pecuária de corte, mas nós temos também uma bacia leiteira, né, que se não de grandes dimensões, mas pelo menos que cresceu também bastante nos últimos tempos. Essa questão da biotecnologia está voltada tanto para um setor e outro, ou está mais voltada para o setor de corte? Não, os dois setores, né? Tanto o corte quanto o leite, a biotecnologia tem gerado ferramentas para melhoria da produção, tanto de bovino de leite quanto bovino de corte, né? É importante ressaltar que a biotecnologia da reprodução é muito vantajosa para os proprietários, né? Então o Maranhão está se difundindo muito, né, técnicas que até recentemente não se utilizavam no estado, e isso faz com que melhore rapidamente e geneticamente o rebanho maranhense. Então isso tem favorecido muito os proprietários, né? Agora isso gera também outros desafios. A gente tem melhorado muito pastagem, né, alimento, como o professor Raimundo Coelho falou. Então a gente tem técnicas já de manejo de pastagens, melhores pastagens, a nutrição animal. A gente tem melhorado a genética, como eu falei, a reprodução, mas a gente tem que melhorar também a sanidade desses animais. Então isso é um ponto muito nefrálgico, porque é um ponto muito fácil de pegar e ser utilizado como divisor de mercado, como uma barreira de mercado, né? Então a sanidade é utilizada em todo o mundo como barreira de mercado, como a fitosa para a barreira de vários mercados. O que a gente vê num médio prazo é que os mercados mais exigentes, eles vão procurando outras barreiras sanitárias, tá? Então, entre elas, por exemplo, resíduos de antiparasitários, tanto na carne quanto no leite. E foi agora o que os Estados Unidos alegaram para suspender essa importação. Isso. Os Estados Unidos alegaram, esse especificamente de carne in natura, uma reação à vacinação contra a febre aftosa. Isso eu acho que faz fortalecer o trabalho das agências de defesa e do Ministério da Agricultura para que não vacine mais os animais. Alguns anos atrás, uns 4 anos atrás, os Estados Unidos também interrompeu não apenas de carne in natura, mas carne processada brasileira por altos teores de ivermectina. Ivermectina é um antiparasitário, é um antihelmíntico, é um remédio para verme e carrapatos muito utilizado na bovinocultura brasileira, e os Estados Unidos detectaram um índice maior do que eles achavam permitido. Então, lá teve uma parada de compra, e tudo isso é impacto na pecuária brasileira, né? Então, a médio prazo, o que nós vislumbramos é que os mercados mais exigentes, que são os de maior poder aquisitivo e maiores compradores, eles vão impor outras barreiras sanitárias, como a questão dos resíduos de antiparasitários. Bem, Coelho, a gente vê aí o criador pecuarista maranhense aí avançando bastante nessa questão de utilizar de biotecnologia, de várias tecnologias no sentido de aumentar a produtividade. Esse mesmo movimento existe em termos de melhorias de gestão? Sim, muito interessante esse questionamento, é uma coisa atual. A Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão, que tem em quase todo o interior, todas as regiões, tem sindicato do produtor rural, onde está afiliado os produtores rurais. Esse sistema que é afiliado à CNA, Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, nós nos anos 90 criamos um instrumento para que a gente saísse, não ficasse só nessa questão da defesa do setor, principalmente na defesa de interesses econômicos. Sim. Assim, a gente partiu também para levar conhecimento para os produtores rurais. Aí nós criamos um S,
rural. Só existia o S da indústria, o S do comércio, o S do transporte. Nós criamos um S rural, que é o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Esse Senar tem evoluído. Nós começamos com formação profissional rural, que é educação inicial, quer dizer, a gente levando conhecimento de curta duração para os produtores, naquelas atividades que eles já exerciam, né? Aí depois a gente entrou também na promoção social, porque a gente percebeu que tem muitas comunidades rurais que precisavam também de alguma inserção na área de saúde, na área de conhecimento ambiental. Então a gente chama isso na educação de ação e promoção social. Mas isso evoluiu e nós nesse momento estamos com mais 2 instrumentos importantes. Um deles é a educação formal, em parceria com o MEC, onde nós estamos levando para o agricultor, os produtores, levando curso de técnica em agronegócio. Nós já estamos no Maranhão com 5 polos de técnica em agronegócio, onde por 2 anos se está formando técnicos em agronegócio, em convênio com o MEC, toda a educação formal. Nós temos um polo hoje em Imperatriz, temos um polo em Balsas, um polo em Pastos Bons, outro em Colinas, outro em Chapadinha. E nós já vamos formar esse ano a primeira turma de técnica em agronegócio. Aí é que vem a questão da gestão que eu quero colocar. Nós não estamos ensinando eles, professor Lívio, só a parte tecnológica, do conhecimento tecnológico. Nós estamos ensinando também a gestão. E tem aulas práticas. As aulas práticas estão nas fazendas. Os fazendeiros, com muita boa vontade, recebem esses alunos junto com o professor e mostra como é a gestão da propriedade, como é que faz as contas, tudo direitinho, além do conhecimento técnico que o professor está ensinando ali na prática também, né? Então é um curso que está tendo sucesso. A gente só fica preocupado se também pode o MEC não querer mais fazer convênio, a gente tem que parar isso aí que está andando muito bem. E nós estamos no outro segmento agora que a gente chama de ATEG, que é Assistência Técnica e Gerencial. Também o ATEG, o G, gerencial, é gestão. Então, nós estamos levando o conhecimento. Aí nesse caso, nós escolhemos 25 propriedades. Nessas 25 propriedades tem um técnico de campo. Para cada 25 propriedades tem um técnico de campo. E esse técnico de campo é comandado por um supervisor, né? Cada supervisor acompanha 20 técnicos, né? 20 técnicos de campo. Sim. Então, esse sistema, ele leva o conhecimento tecnológico, que é a vocação daquela propriedade. Nós trabalhamos em propriedade, dizer, a propriedade nós vamos diagnosticar, vamos fazer o planejamento econômico dela, vamos levar o conhecimento técnico, ali a gente já descobre que tipo de conhecimento técnico ela está precisando, a gente leva esse conhecimento técnico e depois parte para a gestão. Ele tem que aprender a fazer conta. Aí, para fortalecer esse sistema, nós fizemos uma parceria com o SEBRAE, chamado Negócio Certo Rural. Quer dizer, é também o SEBRAE nos ajudando a levar esse conhecimento de gestão para esses proprietários. Então, a gestão é fundamental e isso está empolgando muito o produtor rural. O professor Olívio, aqui logo que eu cheguei, ele disse, olha, eu já vi muitos comentários bons. E os comentários bons estão exatamente nesses programas. Esse programa é tão bom, Luiz Pedro, que a gente começou experimentalmente, apoiado pelo SEBRAE, em 1000 propriedades aqui no estado do Maranhão. Nós começamos ali na região de Presidente Dutra, fomos até Barão do Grajaú, aquele núcleo ali, a gente trabalhou em 1000 propriedades. O resultado foi fantástico, era uma experiência do Senar Nacional em convênio com o SEBRAE, numa região que a gente chamou de Mapito, Maranhão, Piauí e Tocantins, né? O Maranhão dos 3 estados foi quem melhor aplicou esse conhecimento, idealizado pelo próprio Senado Nacional. E por conta disso, o Senado Nacional mostrou esse resultado, principalmente do Maranhão, para o Banco Mundial. E o Banco Mundial resolveu fazer também um experimento nessa área de conhecimento, de ATEG. E o Maranhão foi contemplado com 400 propriedades. Hoje nós estamos quase que concluindo um programa do Banco Mundial que a gente chama de ABC Cerrado, quer dizer, a agricultura de emissão de baixo carbono na área do Cerrado,
né? E nós estamos aplicando esse conhecimento. O resultado está já começando a mostrar que é bom e nós estamos torcendo que seja um resultado muito bom, porque o Banco Mundial ainda disse assim para o Senado Nacional: se os resultados forem convincentes, o Banco Mundial tem muito dinheiro para esse tipo de assistência técnica e gerencial. Bom, o secretário da Agricultura atual, Márcio Arnaz, é um camarada que está muito com as antenas ligadas no avanço tecnológico. Ele é empresário de balsa, acostumado com tecnologia, e ele começou a ver esse tipo de trabalho. E nos procurou, esteve na Federação da Agricultura conosco, e terminou ele convencendo o governador de que era importante, das 10 cadeias produtivas do estado do Maranhão, que o estado escolheu para desenvolver durante o governo do governador Flávio Dino, que pelo menos 5 fosse aplicado esse conhecimento do Senar, essa tecnologia do Senar. E nós estamos aplicando, já estamos vendo que o resultado realmente está acontecendo. Estou vendo o governo do estado entusiasmado. Estou convocado para hoje sentar com o secretário ainda hoje para discutir, quem sabe, estou imaginando que mais. No primeiro nós estamos trabalhando em 1.550 propriedades e me parece que está acenando com mais 2.000 propriedades para a gente trabalhar essa metodologia. Então a gestão está fazendo realmente a diferença nas propriedades rurais do estado do Maranhão. Certo. Dentro da questão aí do mais produção, né? Como é que a AGED está trabalhando em que linhas nessa área aí? Bem, a AGED, através da Sagrima, que nós somos uma autarquia vinculada à Sagrima, nós temos trabalhado em parceria com a capacitação desses supervisores que trabalham, gerenciando esse grupo de 25 propriedades. Então, a AGED repassa esses conhecimentos necessários com relação à sanidade, à prevenção, vacinação, e eles que estão mais próximos lá na ponta, daqueles técnicos que trabalham com aquelas propriedades, eles estão repassando essa informação. Então essa é a forma da AGED se inserir para levar informação quanto à forma de garantir a sanidade desse rebanho. Bem, olha, eu acho que o tema é bastante, vamos dizer assim, que a gente vê da importância aqui para o Estado, mas nós estamos aqui, infelizmente, terminando o nosso tempo. Eu queria que aqui, começando pelo Coelho, fizesse as considerações finais para a gente concluir os nossos trabalhos aqui. Nas minhas considerações finais, eu gostaria de voltar um pouquinho novamente aqui essa questão do mais produção, como é que funciona, do mais produção, do ATEG, né, que está no mais produção, está no ABC Cerrado. Esses técnicos, eles são escolhidos por concursos de seleção, seletivo, é um concurso mesmo, né? Eles são... Aí a gente seleciona, digamos, se a gente vai precisar de 64, que foi o que o mais produção precisou, o ABC Cerrado precisou de 20, a gente faz o seletivo, digamos que 100. Esses 100 nós vamos capacitar em tudo. Inclusive, foi isso que Viviane falou. Quer dizer, é o governo do estado, é o EMA, é quem tem conhecimento, os melhores professores vão para lá ensinar tudo que é possível, todas as atividades, conhecimento que vai passar a ter numa propriedade e nas suas diversos tipos de propriedade. Esse pessoal vem também de instrutores de Brasília, muito bem capacitados, aí passa para esses jovens agrônomos, veterinários ou tecnistas nossos, esse conhecimento, e eles vão para campo embalados, entendeu? Cheio de conhecimento. E realmente eles têm entusiasmo. Eu queria que você visse, o professor ali já teve a informação, no dia de campo que aconteceu em Fortuna, agora no sábado passado, no ABC Cerrado, que esses técnicos estavam todos lá, tanto os supervisores como os técnicos de campo. Você vê o entusiasmo desse pessoal, não sabe? Eles mesmo indo lá para frente dos produtores rurais, no dia de campo, junto com o pessoal do IFMA e o pessoal da UEMA, mostrando o que evoluiu essa propriedade. Essa propriedade, quando eu cheguei aqui, do seu Sebastião, o produtor rural que está aqui com a gente, ela era assim, só produzia isso aqui. Hoje está aqui o milho, produzindo uma produtividade muito boa para o estado do Maranhão, para a nossa região, lá em torno de 120 sacos por hectare, e mais o capim ali já verdinho, já esperando os animais, né, para engordar. Quer dizer,
criou-se assim um clima de entusiasmo nos nossos técnicos, que está entusiasmando os produtores, e a gente vê que é um processo, hoje mesmo eu estava discutindo isso na Federação da Agricultura, é um processo que não para mais, não para porque está dando certo, deu certo, e nós estamos muito felizes com isso. Muito bem, David. São dois pontos que eu acho que são bastante importantes. Primeiro, a capacitação. O Dr. Raimundo Coelho falou que capacitação é de extrema importância, e tem um dado muito interessante que é do IBGE, que entre 2010 e 2014 o Maranhão cresceu em 72% o número de zootecnistas, veterinários e agrônomos. E nesse exato período a bovinocultura maranhense cresceu 70%. Então você vê que está diretamente ligado à quantidade de técnicos quanto à quantidade também, o crescimento da bovinocultura. É lógico que tem vários viés, a capacitação dos produtores também. Agora, um técnico bem capacitado, ele empolga os produtores, ele capacita os produtores, então essa formação é muito importante. Outro ponto importante é que a sanidade é de extrema importância em toda essa cadeia. Como eu já falei, é barreira de mercado, né? E além de barreira de mercado, é prejuízo também. A gente fez recentemente um levantamento que só de parasitos, né, vermes, carrapato, mosca do chifre, né, bicheira, o Maranhão perde em torno de 1 bilhão e 400 milhões de reais por ano, sendo que desses aproximadamente 220 milhões na cadeia do leite e 1 bilhão e 200 e poucos na cadeia da carne, né? E olha que a gente não contabilizou ainda o prejuízo no setor de couro. Então esse levantamento ainda está subestimado, tá? Então isso vê a necessidade que tem de um controle parasitário muito bem feito, de um programa de controle do Maranhão, né, de capacitação dos técnicos para utilizar as ferramentas tecnológicas que nós temos e também os medicamentos, né, já que quase que todas as propriedades, quase 90% das propriedades, você aplica um carrapaticida ou um remédio para verme e não vai atuar, porque os carrapatos e os remédios e os vermes já estão resistentes àqueles medicamentos que são comercializados. Então a capacitação é de extrema importância, né, para a gente utilizar cada vez menos e com isso ter uma maior qualidade nos alimentos para a população. Muito bem, Pedro. Encerre aí com chave de ouro, Viviane. Bem, para encerrar eu gostaria de lembrar que, como eu falei no início, é preciso um esforço conjunto para que essa cadeia produtiva realmente seja competitiva e possa acessar os mercados. É importante a capacitação para gerenciamento, é importante a tecnologia, a inovação e é importante também a sanidade, garantir a sanidade desses rebanhos. Então a AGED, que é a Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão, ela trabalha exatamente nesse contexto, para que a gente possa assegurar a sanidade desses rebanhos. Então é importante que o criador, não só de bovinos e bubalinos, mas de todas as espécies produtivas que se trabalham no estado, que ele esteja cadastrado junto à agência, porque quando ele está cadastrado, ele tem acesso a vários serviços, entre eles não só as emissões de documentações sanitárias, mas ele também tem acesso a atendimentos assim que ele identifica uma suspeita de uma enfermidade, ele deve notificar para a AGED, porque a AGED ele vai até a propriedade, faz a colheita de material para diagnóstico de enfermidades e só assim a gente pode controlar essas enfermidades. Nós estamos caminhando rumo à erradicação da febre aftosa no Brasil, no território nacional. E isso é o quê? São esforços de prevenção, vacinação, são esforços para diagnósticos, para que a gente possa fazer esse controle e garantir a erradicação dessa doença. E isso tem que ser feito não só com a aftosa, mas com outras enfermidades. Nós temos brucelose, tuberculose, são zoonoses que passam dos animais para os seres humanos. Então nós temos diversas outras enfermidades que a AGED trabalha nesse controle e precisa desse estreitamento nessa relação com os criadores. Os criadores têm que estar cadastrados
cadastrado na GED e devem procurar a GED sempre que possível, sempre que necessário, não só para comprovar uma vacinação, mas para notificar suspeita de enfermidades, para fazer a atualização do seu rebanho, entrada e saída de animais com a documentação sanitária, que é o que vai possibilitar o rastreamento, fazer a investigação epidemiológica quando se tiver uma suspeita de alguma enfermidade. Então, eu gostaria de deixar a mensagem que nós estamos encerrando a campanha de vacinação dessa primeira etapa contra a febre aftosa. Encerrou o período para vacinação no dia 15, mas o período para comprovação vai até o dia 30, que é até sexta-feira. E nós contamos, mais uma vez, com os esforços dos criadores que já vacinaram, já adquiriram a vacina, vacinaram, precisam se dirigir até a GED, onde eles estão cadastrados, para fazer essa comprovação, porque nós já vimos que é importante a gente manter essa vacinação para que o status de livre seja mantido e que continue abrindo as portas para que o Maranhão possa acessar novos mercados. E só assim essa cadeia vai crescer mais e mais. Como eu falei no início, nos últimos 5 anos nós temos registrado um crescimento de em média 10% desse rebanho nos últimos 5 anos, mas ele pode ser maior com esses esforços somados de gerenciamento, de capacitação, de novas tecnologias e de assegurar a sanidade desse rebanho. Então esse é o recado que a GED tem para deixar para os criadores do Maranhão. O Mesa Redonda conversou sobre o desenvolvimento da pecuária maranhense, especialmente sobre a pecuária de corte. O programa, que é de domínio público, está disponível no site da Assembleia Legislativa, al.ma.leg.br, e conta com reprise à sexta-feira, às 9h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Thank you.